Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo dos gigantes da colina. Momento de descontentamento, clima quente no CT Moacir Barbosa e amanhã a gente tem um jogo decisivo para as pretensões do Vasco da Gama nesse campeonato brasileiro. É a decisão, é o jogo mais importante do ano entre Vasco da Gama e Internacional. Um jogo, se porventura a vitória não vier, terá desdobramentos significativos no departamento de futebol do Vasco da Gama, porque muitos torcedores estão cobrando e a cobrança interna por pares aí do Pegrim também é muito grande. Vasco que já está definido para enfrentar o Internacional. Peço a você a gentileza, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família. Pessoal, o Vasco tem um jogo muito difícil amanhã contra o Internacional. Não que o time do Internacional seja extraordinário, mas eu acho que o próprio obstáculo será o clima que foi criado para esta partida amanhã no estádio de São Januário. O Diniz definiu a equipe do Vasco da Gama. Eu confesso que depois de 5 derrotas consecutivas, que o Diniz iria promover mudanças aí no time do Vasco. Mas pelo que a gente tomou conhecimento de notícias vindas pela parte da manhã do CT Moacir Barbosa, o Vasco só vai ter uma mudança com relação ao time que jogou ali contra o, o Bahia, que é a entrada ali do Felipe Coutinho, tá? A outra substituição que o Vasco vai ter é porque o Cauã Barros parece que tomou o terceiro cartão amarelo, certo? E aí a entrada do Titi no time do Vasco. Então o Vasco definido com Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Titi, Andrés Gomes, Nuno, Coutinho e lá na frente Raí. Eu achava que o Diniz iria fazer algumas modificações aí. Mas a situação é a seguinte: a gente espera naturalmente que o Vasco vença esse jogo, até porque os times que estão lá embaixo começaram a vencer. Ontem o Fortaleza conseguiu uma vitória surpreendente em cima do Red Bull Bragantino. E eu estou preocupado com o clima que foi criado para essa partida, tá? Porque, assim, gente, não é romantismo. Muitas pessoas acham bacana, né? Mas não é legal você mexer com família de ninguém, ainda mais de jogador. Eu penso da seguinte forma: é com esse plantel que a gente vai fazer esses 3 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 aí pela Copa do Brasil. Houve uma inversão grandiosa de valores aí no Vasco da Gama. Quem tinha que ter sido cobrado não foi cobrado, que é essa diretoria de merda.
esse treinador que mexe mal pra cacete no time não foi cobrado. Os jogadores tinham que ser cobrados? Tinham que ser cobrados. Aí a situação é a seguinte: eu já fui informado agora na parte da manhã que dificilmente o Fernando Diniz vai continuar aqui no Vasco. Olha a loucura. Se esse resultado não vier, dificilmente o Fernando Diniz vai ser mantido no cargo se vier a sexta derrota consecutiva. Também puder. Aí, tinha necessidade de ser feito esse showzinho que foi feito essa semana lá, da própria diretoria ter aberto as portas para os jogadores serem esculachados sozinhos e o treinador ter sido poupado, porque a informação que se tem é que o Fernando Diniz colocou o carro à disposição. O Fernando Diniz falou assim: olha, eu estou desgastado, se o resultado não vier, a diretoria faça o melhor. E aí? E aí? Então, a situação do Fernando Diniz segue definida. Isso deu um baque em todo o planejamento do Vasco da Gama para o ano que vem, porque as conversações por reforços deram aquela estagnada, porque não adianta que a gente falar de nomes se verdadeiramente a gente não sabe se o Vasco vai ficar na Série A, na Série B, ou mais, se o Vasco vai jogar uma Copa Sul-Americana ou não. Porque se o Vasco não jogar a Copa Sul-Americana, não terá investimento pesado no futebol, o que está passando aí por recuperação judicial. E vai ser um ano daquele ali que vai ser difícil para o torcedor vascaíno, com toda a certeza. Então a situação de momento é essa. Os jogadores não gostaram da manifestação que teve no CT Moacir Barbosa, tá? E a gente fala com contundência. Teve jogador que se sentiu muito, muito traído, porque o Fernando Diniz ficou quietinho lá e se eximiu de qualquer tipo de culpa, como ele tem feito aí nas coletivas, certo? E eu espero, cara, do fundo do coração, principalmente os jogadores que foram mais atacados aí, que eles tenham profissionalismo, tá? Porque é a camisa do Vasco, boa parte da torcida do Vasco aí não é conluio com esse tipo de conduta. Essa diretoria tá perdida, diretoria de merda, tá perdida. E a situação é a seguinte: a gente espera que os jogadores corram aí por parte da torcida, que eles tenham profissionalismo, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém vai correr mais pelo seu Fernando Diniz. O seu Fernando Diniz, dentro do elenco do Vasco hoje, ele é visto por muitos jogadores aí como Judas, tá? Porque na hora de chegar ali, blindar o elenco junto à organizada, esse calor. O clima é muito ruim, gente. Muito ruim. Muito ruim. E amanhã, quem for a São Januário, cara, não brigue lá dentro, por favor. Por favor. O clima é ruim. Tem jornalista falando aí que tá tudo focado, que tá tudo bem. A diretoria do Vasco, inclusive, aí, pediu força de alguns jornalistas para falar de estádio, para falar de reforço, para falar. Que eu não vou fazer isso, tá? Ainda mais depois do que aconteceu essa semana. Você viu como que chegou a diretoria ligar para jornalista de madrugada, no dia que estourou esse negócio desse protesto, para pedir para falar de um estádio
orçado em 800 milhões de reais, com capacidade para 47 mil pessoas. Esse é o nosso Vasco, tá? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!